Olá, sejam bem-vindos ao podcast Bem Me Quero. Eu sou a Liliana, diretora técnica da Clínica Bistudio, e comigo está a Joana Paz, psicóloga da nossa equipa. E hoje trazemos mais um episódio da primeira série deste podcast, Parentalidade às Claras, um espaço de conversas honestas sobre viver e cuidar a parentalidade. E este episódio surge na continuidade da conversa com o Dr. Hugo Guimarães sobre o papel do pai na gravidez, por isso, se quiseres e tiveres curiosidade, espreita também este tópico. E se antes nós falamos do lugar individual de cada um, hoje abrimos o foco para o casal enquanto sistema. Como é que a gravidez transforma a relação, desafia a comunicação, mexe com expectativas e existe reajustes profundos na rotina. Porque a gravidez não acontece só no corpo da mulher, acontece numa relação. Vamos perceber que os desafios são naturais e oferecer estratégias realísticas para atravessar a gravidez e o pós-parto com maior ligação e união entre os dois. Hoje temos connosco a doutora Lídia Oliveira, psicóloga clínica e da saúde, apaixonada pelas relações humanas, com foco na conjugalidade e na sexologia. Convidamo-la para nos ajudar a pensar no que acontece ao casal na gravidez e no pós-parto e como é possível cuidar da relação enquanto se tem o bebê. Lídia, obrigada por teres vindo. Eu sei que isto vai ser uma conversa muito interessante para muitas pessoas. E a primeira coisa que eu queria conversar contigo, porque é aquilo que mais nos dizem, as minhas amigas, os meus pacientes, é que o casal muda muito a dinâmica, não é? Depois de ter um filho, ou seja, ficamos muito focados em conversas sobre logísticas, não tanto nas emoções, acabamos por perder ali um bocadinho a ligação. Acho que às vezes aquilo que eu ouço mais é que se perde um bocadinho com todos os desafios da parentalidade, se perde um bocadinho a ligação. Para ti, o que é que, quando nós transitamos para ser pais, o que é que muda no casal? Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui para falar sobre estes temas que me são tão caros e que, no fundo, também são o meu dia a dia profissional com os meus casais. Portanto, o primeiro ponto é perceber o que é que muda. Para já, muda o meu eu, não é? Ou seja, há uma redefinição dos papéis, daquilo que vamos ser, não só enquanto seres individuais, mas também enquanto casal. Depois, muda o nosso foco, não é? Que, entretanto, era os dois, ou os nossos caminhos individuais de cada um, e de repente parece que passamos a ter um tema que no fundo absorve um bocadinho todo o nosso dia-a-dia, desde a gravidez, não é? Portanto, aí começa o foco no o que é que vamos fazer, começar a preparar quase o plano de futuro, questões financeiras, questão de carreira, tempo, pessoas que vão entrar na nossa vida, porque vão fazer parte também ou da retaguarda, amigos, família. Portanto, começa a haver todo um conjunto de só à volta tudo aquilo que se vai transformar. E por isso é que depois há casais que me dizem que parece que depois só passamos a ter um único tema, um bocadinho à volta disto, e passamos quase no fundo de nos cuidarmos mutuamente para cuidarmos apenas deste tema e deste ser de que estamos à espera. Portanto, há ali transformações que começam logo a operar na gravidez, mas eu diria que elas são um bocadinho maiores no pós-parto. Eu diria que há uma maior incidência das transformações quando realmente já temos o bebê aqui connosco. Ou seja, por exemplo, porque nós sentimos isso também enquanto casal, que é só há um tópico, não é? O tópico é o bebé. Ou Certo. seja, se antes havia mais tópicos de viagens, de interesses comuns, de hobbies, agora acaba por ficar um bocadinho tudo para segundo plano, porque nós vamos ter um filho e queremos preparar-nos para. Certo, Ou certo. seja, estas transformações acabam por começar logo no período da gravidez, não é? Certo. E é interessante essa partilha porque, repara, tenho muito poucos casais que me vêm, acho que tive um ou dois estes anos todos que faço terapia de casal, que é que vem, como é que nós nos devemos preparar para esta fase? Ou seja, nesta fase, muitas vezes estamos tão focados em as compras que vamos fazer, as fotos que vamos tirar, portanto, estamos preocupados aqui com uma série de coisas que também são importantes, claro, não é? Mas eu acho que nós estamos a preparar convenientemente a parte emocional que depois desta fase no fundo nos vai exigir, não é? E acho que falta estas conversas de como é que eu te imagino enquanto pai, como é que tu me imaginas enquanto mãe, como é que eu imagino a nossa relação quando tivermos aqui o nosso bebê, o que é que vai mudar, quais são as nossas expectativas. Acho que nos faltam muito estas conversas um bocadinho mais emocionais, se bem que às vezes há aquelas que dizem, porquê é que vou estar a antecipar um problema quando ainda não o temos? Mas a verdade é que não é um problema, e o bebê nunca é um problema. O problema são às vezes as nossas expectativas que, não sendo faladas, não é?
depois podem ser defraudadas, não é? Certo. E no fundo, se estivermos um bocadinho mais em sintonia sobre elas, é mais fácil de as ajustarmos se houver essa necessidade, no fundo, se não estivermos aqui em sintonia. Porque eu estive a ler alguns artigos do teu site Uhum. que aconselho toda a gente a ler, porque são muito interessantes. Eh, Obrigada. e tinha uma frase que dizia que o desafio não acontece com a parentalidade, acontece com a preparação que o casal teve, não é? Isso mesmo. Portanto, o que é que tu aconselharias a quem nos está a ouvir e que possa estar grávida ou até só a pensar, não é? Certo. Possam estar a engravidar ou a pensar nisso, o que é que tu aconselharias que esse casal tentasse trabalhar? Há sempre um trabalho que eu acho que devemos fazer antes da parentalidade, não é? Porque, como viste essa frase, isso é baseado em muitos estudos da conjugalidade e da parentalidade, ou seja, o que acontece é que o bebê só expõe os problemas, ou seja, no fundo aumenta, maximiza, não é? Mas o que nós já tínhamos, nós às vezes culpabilizamos o bebê, e um bocadinho até socialmente, não o casal, mas socialmente, cá, um bebê transforma tudo, um bebê vai mudar a vossa vida de pernas para o ar, um bebê não vai permitir. Certo, ela vai trazer alguns condicionalismos, claro, mas o bebê não cria problemas. Os problemas já lá estão. Ou seja, se nós comunicamos bem, nós vamos continuar a comunicar bem depois. Claro, com mais cansaço, às vezes com mais dificuldade, mas nós vamos perder essas competências. O problema é quando não as temos, não é? E eu hoje falava nisso numa consulta, em que explicava que não me estão a apresentar nenhum problema novo, vocês já tinham todos esses problemas antes do bebê nascer, não é? O que acontece é que agora eles estão a causar dificuldades ainda maiores do que o causavam antes, porque antes nós conseguimos às vezes empurrar um bocadinho com a barriga, isto não é importante, depois quando temos um bebê não dá para empurrar assim tanto com a barriga porque o cansaço é extremo e nós começamos a ver os problemas a acumularem, portanto, ou seja, aconselho sempre os casais a fazerem terapia antes de terem um bebê, pelo menos para conseguirem os problemas de maior serem um bocadinho mais sanados para quando o bebê venha numa estrutura mais sólida. Eu costumo dizer que a primeira casa do bebê é a nossa relação. Ele só precisa de nós. E há estudos que nos dizem que um bom ambiente ajuda muito o desenvolvimento neuronal. Ok? Portanto, os pais estarem bem é meio caminho andado para um excelente desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê. É a primeira casa deles. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque nós sabemos que nesta fase da gravidez e do pós-parto, as mudanças são muito intensas, ou seja, o cansaço, o ritmo, tudo é muito intenso. E os casais costumam dizer que falam muito, mas parece que já não se ouvem. Parece que um fala mandarim, o outro fala inglês, ou seja, parece que já não se ouvem. Isso. E parece que, apesar de falarem, qualquer coisa é uma explosão. Certo. Ou seja, qual é a importância da comunicação? Ainda há pouco falavas aqui sobre a comunicação. Qual é a importância da comunicação e como é que ela se pode perder sem que o casal se dê por isso? O cansaço faz-nos estar num modo de hipervigilância, ou seja, e ficamos apenas cognitivamente ativos para as ameaças. Imaginem, estamos na selva perdidos, não é? Cansados, nós só vamos reagir se vimos um leão, não é? Se não estamos ali descansados a querer pelo menos recuperar. É um bocadinho mais ou menos isto que acontece. Ou seja, nós precisamos de aproveitar todos aqueles momentos, não é, de pausa para nos conseguirmos conectar. Eu costumo dizer que o primeiro passo é sentarmos, olharmos e conseguimos perceber que do outro lado há alguém que eu quero ouvir. Eu costumo dizer que o interesse é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Se eu tiver interesse naquilo que tu me dizes, não é? Se tu te sentires que eu quero saber, isto vai logo desmontar uma série de armaduras, não é? Ou seja, há interesse, não é? Até podemos não ter concordância, certo? Podemos, mas o outro quer saber. Não é? E é isto que é muito importante quando nós estamos exaustos. Há um autor que diz que às vezes lavar a louça sem eu pedir é o melhor afrodisíaco. Ou seja, às vezes nós também comunicamos com atos e que nesta fase de extremo cansaço são estes pequenos atos, juntamente que depois vão também permitir que a comunicação seja mais relaxada e não com aquela só hipervigilância que eu já estou um modo um bocadinho de sobrevivência e estou muito reativo porque estou efetivamente exausto, ou seja, quase que comunicar emocionalmente é um luxo. Eu tenho que guardar todas as minhas energias para comunicarmos do ponto de vista operacional. Ou seja, a comunicar tudo que não seja do ponto de vista da logística parece que não é? Exige muito de mim. Sim. E nós precisamos de ter esta disponibilidade para. E às vezes basta apenas 10 minutos, sentarmos e fazermos este exercício, não é? É como se que o casal tem que estar na agenda, não é? Ou seja, nós precisamos destes 10 minutos e não é assim tanto tempo às vezes, não é? Para conseguirmos sentarmos e fazer um gesto de trazer-te um chá, ou seja, isto vai libertar
não é? Este cortisol todo que anda aqui, não é? Pelo menos vai baixar e tentamos que a comunicação seja muito mais fluida nesse sentido. Não quer dizer que não estejamos exaustos na mesma, porque estamos, não é? Mas vai permitir aqui algum relaxamento e não um muro que começamos a construir, em que estamos os dois já muito tensos e que qualquer coisa vai despoltar em mim uma reação um bocadinho mais irritável. Sim, e é engraçado porque o que é que. Acho que agora já há muito mais consciência para o papel do casal, mesmo na parte da parentalidade. E digo-te isto porque nós estávamos a fazer um curso de preparação para a parentalidade e uma das coisas que falaram connosco foi precisamente sobre a importância de haver uma boa comunicação entre casal. E era engraçado, porque a enfermeira estava-nos a falar até de nós tentarmos descobrir agora, nesta fase em que ainda estamos meios tranquilos, não é? Em que não há assim tanta privação de sono, Certo, certo. há um stress associado, mas eu não estou sempre naquele modo de reação que estavas a dizer, de tentar descobrir qual é a linguagem de amor de cada um, ou seja, como é que o casal pode, por exemplo, já agora começar a ter algumas estratégias de ok, eu sei que tu gostas mais, por exemplo, que eu te demonstre amor por gestos, como estavas a dizer, lavar a louça sem pedir, então no pós-parto eu vou tentar que seja essa a minha linguagem predominante. Isso é uma boa estratégia? Certo. Primeiro dizer-te que é ótimo haver um curso de preparação para a parentalidade, porque eu só ouço curso de preparação para o parto, não é? Portanto, haver curso de preparação para a parentalidade já é uma coisa incrível, não é? Porque nós damos sempre muito foco ao parto e depois quando chegamos a casa, não é que o parto não seja importante, claro que é, obviamente, não é? Mas depois quando chegamos a casa é que os desafios todos, efetivamente, começam um bocadinho aqui a aumentar. Mas sim, há um autor na psicologia que fala de mapas de amor. E nós, depois do parto, precisamos de reajustar os nossos mapas de amor, ou seja, nós vamos fazer uma linguagem diferente que antes não falávamos. E sim, percebemos como é que é a nossa linguagem, qual é que faz mais sentido para mim, para ti, para percebermos como é que podemos viver esta fase, não é? De uma forma um bocadinho mais relaxada, é mesmo muito importante, não é? Há pessoas que, às vezes, tinha um casal no outro dia que me dizia, porque não põe a mão na barriga, não é? Ou seja, havia uma expectativa de que a linguagem de amor seria uma linguagem para o bebê, não é? Ou seja, eu dizia, mas eu amo este bebê, mas sim, se calhar não me lembro não é? De estar a falar, ou de estar, não é? E estava a defraudar as expectativas, ou seja, nós precisamos, por isso é que eu dizia que nós precisamos de falar destas expectativas e sim destas linguagens de amor, que é o que é que eu preciso de ti, o que é que tu precisas de mim e o que é que nós precisamos para que a nossa dinâmica conjugal funcione. De um abraço demorado, de um colo ou de mais gestos, efetivamente, que te consigas posicionar com a tua família, que não permitas uma... Ou seja, isto também depois é muito importante. Estamos a falar aqui num aspecto muito micro de um casal, não é? Mas depois isto vai ter uma magnitude muito maior à escala da nossa rede de suporte, não é? Portanto, é muito importante que esta linguagem também seja afinada, porque é preciso reajustar este mapa do amor, como nós dizemos, porque vai entrar mais um ser para este mapa. E que no fundo este mapa agora vai ter aqui um bocadinho este ser centralizado, quando antes éramos só dois, não é? E agora vamos ter mais um ser neste mapa, portanto o mapa não pode ser igual, não é? Tem que ter aqui obrigatoriamente caminhos diferentes. Aqui tocamos em dois conceitos importantes, que é o da intimidade física e emocional, ou seja, trabalhar aqui os mapas do amor e esta linguagem de amor também nos traz aqui um bocadinho a consciência da intimidade física e emocional. Certo. E como é que se pode manter aqui a presença, o cuidado, a atenção, muito além da relação sexual? Há um livro que eu gosto muito, se chama Inteligência Erótica. Isto porque nós, mesmo sem bebês, nós trabalhamos isto muito pouco. Do que é o eroticismo, do que é a sedução, do que é o desejo, não é? Nós temos muito pouco isto trabalhado. E isto é extremamente importante, não é? Sobretudo quando num pós-parto o desejo já não é tão espontâneo, já temos que o trabalhar um bocadinho mais, não é? E quando eu digo desejo, não é só o desejo sexual, é o desejo de eu estar com o outro, de eu cuidar e ser cuidado, de eu ver e ser visto, não é? Portanto, quando eu digo desejo, é também o interesse. E eu costumo dizer que há pequenas coisas, não é? Estamos a passar num corredor da nossa casa, é impensável passarmos sem passa, meu amor, ou o que chamemos ao outro, mas haver esta, ou seja, nunca perdermos o contacto, o afeto, quando no reencontro e na despedida, quando saímos de casa, quando voltamos, ou seja, haver sempre rituais que não se podem perder. O olharmos, não é? Às vezes estamos sempre a olhar para o bebê, ou o bebê, não é? Olharmos um para o outro, conseguimos manter isto, não é? Portanto, isto do um beijo demorado e não um beijo que nós sabemos que é
uma coisa assim que foge um bocadinho, não é? Tudo que exige, não é? O abraço demorado, o beijo demorado, tudo que exige efetivamente sabe que nós estamos num flerte, que é parece que olhamos no olho do outro e parece, não é? Sentimos quase um arrepio. Nós precisamos de manter isto, não é? Precisamos de manter, ou seja, e nem estamos só a falar de sexualidade, estamos a falar de eroticismo, não é? De manter isto para que a parte afetiva, íntima, que não obrigatoriamente a sexual, não se perca. Como é que um casal consegue fazer isso? Porque nós temos vindo a falar muito sobre estas componentes da mudança de identidade, não é? E que eu passo por grandes transformações, o meu parceiro passa por grandes transformações, de repente estamos os dois exaustos, com privação de sono, temos N tarefas de casa, o bebé que não sabemos cuidar, que não sabemos ou que achamos que não sabemos, não é? Pronto, mas que causa sempre aquela ansiedade de estou a fazer o melhor. Como é que um casal pode... Que estratégia assim prática ou um conselho conseguirias dar a um casal para tentar manter esta intimidade ao mesmo tempo? Ou seja, tentar ultrapassar aqui um bocadinho esta componente de eu estou exausto e estou eu própria em modo de sobrevivência para eu também quero ajudar-te a ti, porque quando eu estou em modo de sobrevivência dificilmente me preocupo muito contigo. Certo. Por isso é que o trabalho de equipa é muito, muito importante, não é? Este suporte, o colo, às vezes não precisamos dizer nada, mas tivemos um colo para chorar ou para deitar a cabeça, não é? Às vezes não precisamos dizer muita coisa, não é que é? Estamos os dois a chorar, ok, então choramos no colo um do outro, já que estamos os dois desesperados, não é? Ok? E só sentimos que é isso, não é? E só sentimos que o outro estar lá, isso é muito importante para o meu muro, não é? Conseguir estar um bocadinho mais baixo. Mas há estratégias, imagina, e há bocado falamos da comunicação, que eu acho que depois está muito direcionada com este trabalho de equipa e esta manutenção que me estavas a perguntar, que é começar as frases com eu e não com tu, não é? O tu ativa em mim, o tu vais falar sobre mim. E se já aqui há alguma tensão, eu estou à espera de algo negativo. E quando tu dizes o tu, não é? Eu vou para tu isto, tu aquilo, tu, não é? Isso como é? E eu estou a sentir-me desta forma, com este comportamento, e eu sinto que, ou seja, o eu desmonta, que é, tu não vais falar mal de mim, ok, já posso relaxar na cadeira, já consigo ouvir, não é? Está tudo bem, ok? Portanto, há aqui um conjunto de estratégias, não é? Muitas vezes reformular o que o outro disse, tu dizes-me uma coisa, não é? Ok, deixa eu ver se percebi, disseste isto, isto e isto, é isto que tu me queres dizer, é isto que tu estás a sentir, ok? Reformular para perceber exatamente, porque isto é uma forma de comunicação, que às vezes o que eu digo não é o que tu ouves. Não é? Isto é que muitas vezes também faz com que as coisas muito rapidamente também aumentem de forma. Claro, não te vou mentir que a rede de suporte não é importante. Se faz uma rede de suporte que te permita depois aqui também algum descanso, obviamente ajuda muito. Mas imagina, tive um casal que não tinha rede de suporte, não? Ou seja, que eram um bocadinho os dois, e que aproveitavam as cestas do bebê, que é a casa alguém vem limpar, não é? E nós vamos aproveitar as cestas do bebê e a sexualidade deles melhorou imenso, ou seja, sabe quando eu não posso ter e quero? Ou seja, até melhorou o que é. Agora, nós nunca conseguimos, porque as noites são terríveis. Então as cestas passaram a ser super afrodisíacas, que é, só temos 30 minutos, então vai ser agora, não é? Ou seja, no fundo, depois é cada casal perceber o que é que funciona melhor, mas para isto também precisamos ter este companheirismo, de eu sentir que o outro se interessa, não é? Que o outro quer cuidar, e obviamente o contrário também. Não é? Porque quando há este companheirismo e esta presença, facilita muito mais, mas lá está, isto tem que vir de trás. Porque se já não existia de trás, eu acho difícil, não é impossível, mas implica muito trabalho, não é? E muito trabalho emocional, juntamente com o trabalho logístico, e eu acho que é assim um bocadinho exaustivo e assoberbante. Isso acho, desculpa, só para dizer aqui outra coisa que é, por exemplo, estavas a falar um bocadinho do eu, não é? De eu sinto-me assim. E acho que às vezes, por exemplo, coisas que nós podemos também reconhecer no nosso parceiro. Eu sei que, por exemplo, ao Diogo chateia se eu fizer uma generalização. Tu fazes sempre isto. Isso, ou tu, sempre e nunca, nunca podemos dizer. Sempre e nunca, não é? Sim, Pronto, isso ou seja, mesmo, isso mesmo. tentar não... Isso mesmo. E eu já tento não fazer Isso agora, mesmo, mas isso às mesmo. vezes sinto, por exemplo, que quando estou mais cansada, que Isso, sai. claro. Ou se estiver já nervosa ou já passada, já me sai um... Certo, Tu certo, nunca, certo. depois diz-me, também não é nunca. Certo. Ou seja, acho que aquilo que estavas a dizer, e é mesmo importante ficar a mensagem para quem nos está a ouvir, que é esta comunicação tem que se trabalhar
antes, Sem dúvida. não é? Porque senão não podemos esperar que no pós-parto ela Certo, melhore. certo, Não certo. vai, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E repare, depois há várias estratégias, não é? Eu digo sempre, temos que começar uma conversa com algo positivo, introduzir lá para dentro o negativo e fechar com positivo. Isto vai impedir reações um bocadinho quase viscerais do outro, não é? Que é, se eu começo e acabo com coisas positivas, o negativo fica lá no meio, tipo, fica diluído. Ou seja, o que eu ouço, não é? Vamos supor, Diogo, arrumaste-me uma roupa, que incrível. Olha, só faltou ali aquele bocadinho, pá, mas tens sido um companheiro, pá, vais ser um super pai. Ou seja, aquilo ficou ali, tu disseste o que tinhas para dizer, porque tem que ser dito, obviamente, mas não tem aquele impacto do rótulo, que é sempre e nunca, não é? Que parece que, cara, e o resto quando eu faço não vês? Porque é que é sempre, porque é que é nunca, não é? Ou seja, porque isso não nos faz sentir o reconhecimento e nós precisamos disso, de perceber que, ok, tu viste quando eu não fiz, mas também vês quando eu fiz, certo? Só preciso ter a certeza disso. Sim, e isto é muito importante, porquê? Porque estamos numa fase em que a nossa amígdala é a comandante do nosso sistema quase, ou seja, o nosso sistema de alarme, de proteção está Sim. super ativado. Isso. E qualquer coisinha, ou seja, já estamos aqui numa ansiedade porque temos este instinto protetor da criança e depois toda a ansiedade que vem, não é? Pela incerteza e pelo facto de não haver previsibilidade na rotina, ou seja, que já a incerteza por si só já é um fator de risco para a ansiedade, tem tudo aquilo, tudo o resto, não é? Esta responsabilidade e ansiedade inerente ao cuidado do bebê. Qualquer coisinha que se diz é, no fundo, aqui um fator que pode ser explosivo nesta comunicação. Mas há sinais. Certo. E eu acho certo. que é muito importante conversarmos aqui um bocadinho acerca de que sinais, ou que, como se costuma dizer, as red flags, não é? Costumam estar presentes para que tudo isto possa ser antecipado, trabalhado no momento. Porque acho que há aqui uma coisa muito importante que nós temos estado a conversar, que é a consciência. Não é? Eu tenho que ter presente que eu vou estar cansado, eu vou estar ansioso, normalizar a presença destas componentes, Certo. porque é normal, não Certo. é? Isso adaptativo é adaptativo, Sim, é uma tradição de vida muito importante, mas há sinais que eu tenho que estar atento para que consiga, no fundo, que o ajuste seja cada vez mais adaptativo. Certo. Então vá. Os 4 assim mais reconhecidos aqui na psicologia do ponto de vista da conjugalidade, um autor que estudou muito estes tópicos, que nos diz que são 4 tópicos, ok? Como ele diz, 4 cavaleiros do Apocalipse. O Apocalipse é... Portanto, crítica, excesso, frequência, intensidade da crítica, defensividade, a indiferença, ou seja, o afastamento, o distanciamento, não é? E depois os muros de silêncio que eu falava há bocadinho, que vão impedir a aproximação, ok? A crítica, porque ao contrário do que nós achamos, e cada vez mais agora na pandemia já percebemos isso, a crítica não vai motivar, não é? Se eu só estou a reparar sempre no que está mal, o outro vai se sentir desmotivado, eu cada vez vou reparar mais no que está mal e a crítica começa a se instalar e nós só vemos o que está mal, não é? A defensividade é quando alguém nunca quer ir para a conversa emocional, não é? Alguém sempre que se afasta, que se escusa, não é? E isso vai impedir, no fundo, ou seja, parece que eu sou sempre a vítima, não é? Não quero defender-me sempre, não é? No fundo não quero assumir a minha cota-parte. Todos nós temos uma cota-parte de responsabilidade, sempre naquilo que está inerente à nossa conjugalidade e parentalidade, não é? Eu diria que a indiferença é o pior de todos, não é? Portanto, quando é o já não vale a pena, é fala para aí, ou está bem, já não vou dizer nada, porque e este não vale a pena é se calhar o maior alerta de todos. E depois temos este dito muro de silêncio, que é quando temos casais que estão uma semana sem falar, já tive casais com mais meses sem se tocarem, não é? Ou seja, recebi um casal no outro dia que não tinha relações sexuais há 3 anos, não é? É que no fundo quando passamos a ser quase companheiros de casa, não é? Portanto, estas 4 coisas são realmente algo que nos tem que fazer alertar de que temos que fazer alguma coisa e não podemos permitir que isto continue desta forma. Ao contrário do que me dizem sempre, desculpa, que é a primeira, isto é, eu diria que em quase 90% das consultas, que é os meus casais sentem, eu pergunto, então, a comunicação. É sempre a mesma resposta. E quando começamos a esmiuçar, sim, percebemos que a comunicação tem problema, mas isto é muito mais profundo do que apenas e só comunicar, porque traz tudo isto, a crítica, a defensividade, o afastamento, não é? A indiferença, não é? Mas as pessoas acabam por dizer a comunicação porque não se sentem ouvidas? E eu acho porque é um bocadinho, primeiro,
o motivo mais clichê, talvez, o mais standardizado, que é nós não nos entendemos e, portanto, nós não comunicamos bem, não é? E não deixa de ter um fundo de verdade. O que eu acho é que depois há muito mais, aquela consciência que dizias, que é difícil a consciência, irmos aprofundadamente ao cerne da questão. Por isso a comunicação passa a ser um bocadinho aqui quase o nosso elo mais fraco, vamos chamar assim, porque nós não conseguimos perceber o que está inerente a não conseguirmos chegar a um entendimento. Porque às vezes não, engraçado, porque eu acho que não ia tanto para não se sentirem ouvidas. Porque às vezes sinto que quando estou cansada ou quando estou num limite não me sei expressar. Ou seja, o problema é a comunicação na mesma, Sim. mas eu já estou tão cansada, já estou tão num limite que já não me sei expressar e acredito que depois num pós-parto com privação de sono e etc, ainda seja mais difícil para as pessoas conseguirem expressar-se efetivamente, não é? Ou seja, eu sempre senti que tu não me entendes, mas eu também sinto que sou eu que também não te estou a conseguir transmitir. E por isso é que a presença é muito importante, foi o bocadinho que eu te disse, que é, às vezes só o colo, ok, estás aí disponível para mim, posso deitar a cabeça enquanto descansamos aqui, tá, porque agora não consigo falar. Estou exausta, quero só estar aqui contigo, mas não quero dizer nada. Ok, e não há problema nenhum. Mas se o outro estiver lá e também compreender isto, que é, ok, então vamos descansar, vamos estar aqui à beira um do outro, assim, juntinhos, não é? Também potenciamos a parte física, sem provavelmente a parte sexual, não é? Às vezes o bebê está a dormir e tomarem banho juntos. Não obrigatoriamente temos que ter nenhuma relação sexual, mas ir mantendo isto, ou seja, este olhar que nós continuamos a ser dois, independente de agora sermos três, porque às vezes perdemos esta visão, este olhar romântico sobre nós, não é? Temos um olhar muito mais funcional e pragmático. Este bebê precisa de nós, depende exclusivamente de nós, portanto, vamos ao que é necessário. E depois perdemos isto, não é? E acho que pode ser aqui interessante, estavas a falar aqui desta componente da intimidade física que muitas vezes as pessoas levam só para a relação sexual. Certo. Não, o toque, a presença, o colo, o abraço. Achas que, ou seja, nesta fase da gravidez e do pós-parto, se calhar aqui mais no pós-parto, há a possibilidade, eu acho que sim, não é? De descobrirem novas formas de intimidade, seja ela emocional, intelectual, física. Como é que, no fundo, os teus casais conseguem passar de uma perspectiva de deixou de existir, parece que agora só estamos um à beira do outro deitados, ou nem tomamos banho juntos, ou só tomamos banho juntos. Como é que isto pode mudar? Ou seja, que redescoberta pode ser feita a nível das várias dimensões de intimidade? Eu acho que começa muitas vezes com não esperar ser, ou seja, os meus casais às vezes me dizem, tu não tens iniciativa, eu também não tenho. Às vezes eu peço para fazer uma tarefa, não fez, eu também não fiz. E isto desencadeia, ou seja, é depois difícil descortinar essas linguagens, porque repara, quando começa a haver afastamento emocional, é quase linear que vai haver afastamento físico, não é? Ou seja, se nós não estamos bem emocionalmente, também há um afastamento, efetivamente, do afeto, não é? Portanto, antes, para fomentarmos o afeto físico, também temos que ter esta questão do afeto emocional. Bem, claro que há casais que dizem assim, porque quando temos relações sexuais é terapêutico, ou seja, parece que resolvemos os problemas assim. É momentâneo. Podemos resolver ali naquele momento, mas ele vai continuar a posteriori, não é? Ou seja, mas para descobrirmos essa nova linguagem física, nós também temos que ter a outra um bocadinho alinhada, não é? Costumo dizer, a parte cognitiva e comportamental tem que estar em uníssono, não parece que estamos aqui dissonantes. Mas no outro dia tinha um casal também que me dizia, eu agora gosto muito quando ela está com o marsúpio, porque consigo estar ali atrás, ela está com as mãos ocupadas, não é? Consigo estar ali estávamos a brincar com a parte erótica, não é? Ou seja, e no fundo é descobrir que é, ok, estamos com o bebê ao colo, nós não precisamos, estamos a falar de um bebê pequenino, que ainda não percebe, obviamente, mas não precisamos de perder a parte erótica com isso, ou seja, não tem que ser e às vezes acho que nós vemos muitos obstáculos e poucas soluções. Ou seja, estamos com o bebê ao colo, é um problema, queremos ir tomar banho, é um problema porque temos que estar de vigília, se o bebê está a dormir, nós temos uma cama, levamos a câmara para... Às vezes é os obstáculos que colocamos, e às vezes também colocamos os obstáculos que não estamos bem emocionalmente, e há pessoas que não estão bem emocionalmente, recusam de todo o contacto físico, não é? Mas isto começa a aumentar esta bola de neve, não é? Não estamos bem emocionalmente, não estamos bem fisicamente, e isto depois, quer dizer, tem aqui uma dimensão gigante. Isso leva-me a uma pergunta que é a importância do espaço pessoal também. Claro, sem dúvida. Porque nós estamos a falar do casal, mas eu acho que muito importante para um casal estar bem é cada elemento do casal ter espaço para estar sozinho sem também. Dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, apostarem em coisas que lhes fazem bem a eles individualmente e não sentirem que estão sempre
Sem Aquela dúvida, dinâmica. sem dúvida. Hoje tinha uma paciente minha que me dizia, eu sinto tanta falta, não é, do meu espaço individual, porque este senhor neste momento não se sente tão seguro em estar com o bebê, ou seja, esta pessoa está sem tempo, o único tempo que tem é para vir à consulta porque efetivamente decidiu que eu não vou abdicar da minha saúde mental, que eu estou a precisar dela neste momento. Ou seja, nós precisamos disso, não é? De conseguir uma hora ir tomar café com uma amiga, de uma hora ir ver o sol, apanhar ar, fazer exercício, fazer qualquer coisa, mas para isso precisamos deste trabalho de equipa, que é eu asseguro, tu asseguras, ou temos uma rede de apoio que assegura, não é? Certo. Mas esta coisa de sentir que o outro é de confiança para assegurar e para potenciar, que é vai, não é? Ou seja, quando o outro também, nós percebemos que o outro também quer o nosso bem-estar e não só o nosso a dois e a três, não é? Porque o outro também está preocupado com, porque às vezes é isto que nos entristece, que é, não está preocupado com o que eu preciso. Não é? Não está preocupado se eu preciso de ir ali apanhar ar, não é? Não quer saber disso, não quer saber das minhas necessidades. E isto é um problema, não é? Quando nós começamos com este discurso e efetivamente isto começa um bocadinho enraizado dentro de nós, que é o outro não quer saber, não é? E aqui começa também algumas crenças sobre a conjugalidade que depois podem minar um bocadinho a nossa interação. E uma expectativa, se calhar, irrealista de que o outro vai adivinhar as minhas necessidades sem eu as dizer, não é? Porque... Certo, sem dúvida, elas também têm que ser faladas. Sim. Por isso é que te dizia que as expectativas deviam ser trabalhadas antes, não é? Claro que não correspondem 100% depois à realidade, não é? Porque temos uma bebé aqui, depois é sempre diferente, sim, mas elas serem faladas é importante e alinhadas também, como é que vamos fazer isto? Por isso vamos para o nosso fecho, não é? Vamos fechar o programa e eu queria-te, no fundo, perguntar, não é? O que é que não podemos esquecer quando falamos de parentalidade e conjugalidade ao mesmo tempo? Certo. Primeiro, eu acho que agora estamos numa fase também instagramável, que a parentalidade é um bocadinho perfeita, não é? E eu acho que estamos aqui um bocadinho na tirania da perfeição. Que é, antes a senhora estava em casa, portanto tinha aqui, agora nós queremos ser boas mães, bons profissionais, bons estudos, e os pais também, não é? Obviamente, só que este papel já estava antes, o nosso é que mudou aqui um bocadinho, então agora queremos estar sempre bem, não é? E há um sentimento de culpabilidade muito grande quando achamos que não, nós estamos a fazer qualquer coisa bem. E no fundo os bebés não precisam de pais perfeitos, precisam de pais que saibam reparar as suas falhas. Porque ao saberem reparar as suas falhas, também vão mais tarde promover as competências neste bebé de ele próprio também sentir-se seguro para ele falhar e recuperar as suas falhas. Ou seja, isto é um trabalho sempre, no fundo, também de continuidade, não só no nosso eu individual, no nosso nós e também no bebé. E nós agora estamos um bocadinho aqui com esta coisa da perfeição, não é? De que temos que, efetivamente, e acho que é, no fundo, um erro que estamos aqui neste momento do socialmente que fica bem dizermos uma série de coisas, não é? Da parentalidade positiva, temos certas interações com o bebê e que depois, no fundo, acabamos por outra culpabilidade que é, então vamos jantar os dois e o bebê fica... Nossa, percebemos que com equilíbrio, não é? Conseguimos ter aqui uma que é boa para todos. Para eles também, se ficarem com outras pessoas, também para desenvolver relações com outras pessoas. Ou seja, no fundo é encontrar o equilíbrio entre primeiro, não esperar que a relação seja igual. Não é? Tenho muitos casais que me dizem isto, que é, mas isto não está igual, nunca vai estar. Ou seja, há uma transformação que nunca vai permitir ser exatamente igual, não vai. Mas conseguimos manter muitas coisas boas, não é? Mas há esta expectativa realista de que não é tão bom como era antes, não é? Mas pode ser melhor. Ou seja, podemos falar de uma crise, uma oportunidade, depende daquilo que queremos transformar. Mas no fundo é este equilíbrio entre olhar para o meu parceiro romântico, ainda como parceiro romântico, e não só como pai e companheiro de tarefas, e vice-versa com a esposa também, não é? Ou seja, é um olhar claro, porque este bebê passa a ser o nosso foco, não é? Passa a ser aqui o nosso centro, mas nós não precisamos nos perder, nem enquanto seres individuais, nem enquanto casal. A questão é, nós também termos esta consciência de que falhar vai acontecer, ou seja, é quase inevitável, não é? Eu tenho também um artigo no site que diz o conflito é inevitável. E é, o conflito, a falha, é inevitável. Nós precisamos é nos predispor a reparar essa falha sem que isso tenha um impacto significativo que realmente nos derrube todo um trabalho, quer a nível individual, quer a nível conjugal, quer a nível parental. Mas acho que pedir ajuda se necessário é uma das melhores soluções, porque efetivamente não é uma falha, não é? É que queremos ser melhores, não é? Nós vamos à terapia não porque
que às vezes com os meus pacientes, porque estou um bocado maluca, não é? Não, porque quer ser melhor. Só vem cá por causa disso, não é? Vem cá porque precisa só reorganizar. Portanto, no fundo, é este investimento que também precisamos de fazer no nosso nós, para que a parentalidade também flua melhor. Se eu estiver bem enquanto pessoa, se estivermos bem enquanto casal, vamos ser pais incríveis. Com falhas, mas incríveis. Sair um bocadinho daquela ideia de que precisamos de ser perfeitos a toda a hora e aceitar as nossas falhas para também... E como um processo de crescimento, não é? Sem dúvida. E de melhoria. Sem Porque dúvida. nós vamos ter sempre espaço para melhorar. Nunca vai estar perfeito. E acho que às vezes nós queremos tanto que seja sempre Queremos. perfeito para os nossos filhos e para as pessoas de quem gostamos, que perdemos um bocado esta noção de que nós vamos ser sempre imperfeitos. E há sempre Certo. espaço para melhorar e eu vou sempre Certo. ter uma perspectiva que a tua vida no Instagram ou numa Claro. rede social é muito melhor e que tu lidas muito melhor do que eu. Certo. E não é verdade. Mas estamos quando a lidar com a frustração, ou seja, a falha implica frustração. E neste momento o que eu sinto às vezes é que as pessoas estão com muita dificuldade em lidar com a frustração, das coisas não acontecerem como eu queria que acontecessem. E lá está, voltamos um bocadinho ao que é. Eu continuo a olhar para o que está mal e não para as soluções. E cada vez olho mais para o que está mal e para o que fiz mal e para o que ele fez mal e para o que fizemos mal e não, ok, certo, fizemos mal. E agora? Então como é que vamos reparar? Não é? A reparação também é uma das frases que eu mais gosto na conjugalidade, que é a reparação ajuda a este crescimento, não é? E permite-nos não ter medo da falha, que é ok, falhamos, reparamos, não é? Mas quando a reparação é uma coisa que é vista de mal porque falhamos, parece que não a queremos. Não seja que uma reparação fosse uma coisa que depois reparamos porque fizemos de mal, nós vamos sempre fazer, não é? Obrigada, Lídia. Obrigada eu. Obrigada Foi um por gosto. teres vindo. Obrigada.